lá na frente. Há algumas questões que talvez, eventualmente por uma razão de segurança jurídica, de ordem pública, o Supremo tenda a rever a própria questão da CPMF, que tem alguns questionamentos a serem feitos que foram prorrogados e se eventualmente violou algum princípio foram sendo consertados. Isso é um pouco tormentoso, essa análise, mas eu fico com a ideia do vício congênito, do vício de origem, do vício de nascimento, que foi a tese aplicada aí para modificação da base de cálculo do FINS social e da COFINS. Do FINS social, aliás, uma lei que modificou sem fundamento na Constituição, e o Supremo reconheceu isso depois como vício congênito, vício de origem. De qualquer forma, os efeitos são inter partes por regra e ex tunc. O Supremo já teve a experiência de modular efeitos mesmo no controle difuso, o que a gente chama de modulação dos efeitos, dependendo da situação. Tendo em vista razões de segurança jurídica ou um excepcional interesse social, o Supremo, mesmo no controle difuso, pode modular o efeito, dizer, a lei é inconstitucional, mas por uma razão de segurança jurídica, digo que ela passa a valer a partir de um certo momento. Foi o que foi feito no julgamento do recurso extraordinário 197-917, Mira Estrela. Redução do número de vereadores do município de Mira Estrela, onde o Supremo falou, olha, se eu for reduzir agora, vai gerar uma confusão muito grande, então a minha decisão vale a partir da próxima legislatura. Foi o que fez a proposta do ministro Gilmar Mendes e o pleno acolhe, no sentido de que a lei que criou o Luiz Eduardo Magalhães é inconstitucional, mas continua valendo até 24 meses a partir desta decisão. É uma tendência interessante do que a gente vai chamar de modulação de efeitos, que tem origem não no controle difuso, mas tem origem no controle concentrado. No artigo 27 da Lei 9868 de 99. A aplicação por analogia vem da Lei 9868 de 99. Muito bem. E como é que seria possível dar efeitos erga omnes a uma decisão do controle difuso que resolveu uma questão importante e de caráter nacional, ou que tem uma certa repercussão? Então, por exemplo, o Supremo decide que é inconstitucional a lei que proíbe a progressão de regime nas hipóteses de crime hediondo. Decidiu para o José. Mas quantos Josés estão nessa situação que querem progressão de regime e praticar um crime hediondo? Vale só para o José ou vale para todo mundo? Controle difuso, vale só para o José. Limites subjetivos da coisa julgada. Como é que eu amplio a decisão do controle difuso? 5210. Há uma técnica prevista no 5210. E diz lá que compete privativamente ao Senado Federal suspender no todo ou em parte a lei que tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Quem faz isso? Senado. De que maneira? Mediante resolução. O ato é vinculado ou discricionário? Discricionário. O Senado tem discricionariedade política para avaliar se é o caso de suspender a lei que foi declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em controle difuso. Então existe a técnica do 5210. E quem faz isso é o Senado de maneira discricionária. Ele não é obrigado a fazer. E se o Senado não edita a resolução? A decisão vale para as partes. E cada um que quiser a mesma decisão vai ter que entrar com a sua ação individualmente. Este é o controle difuso. Este é o sistema de controle difuso. Pois bem, a partir de dois casos concretos, o ministro Gilmar Mendes propõe uma nova leitura ao 5210. Essa perspectiva foi também desenvolvida por um assessor aqui do STF, chamado Dr. João Bosco, numa defesa na universidade, onde ele também propõe essa perspectiva de reler o 5210. Então, qual seria a ideia? Quais são os precedentes? Primeiro deles, Mira Estrela. Redução do número de vereadores. O Supremo interpretou o 29.4 da Constituição, dizendo como ou quanto cada município vai ter, quantos vereadores cada município vai ter. Fixou uma proporcionalidade.
Isso foi em Mira Estrela. E essa interpretação, disse o Supremo, que começou houve um questionamento sobre uma resolução do TSE que tratou desse assunto, e o Supremo disse, não, olha, o que a gente decidiu na modulação, na motivação da sentença de Mira Estrela, o que se discutiu na motivação transcende o controle difuso, sai para fora do processo e vincula todo mundo. O Supremo começou a criar o que ele chamou de teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença do controle difuso. Repito, teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso. Ou o que alguns outros autores chamaram, e Fredy Didier trata bem disso, de abstrativização do controle difuso. Uma abstrativização do controle difuso. Uma tendência de que aquela decisão dada em motivação de sentença, no caso do José e da Maria, valha para todo mundo. O fundamento para isso, e é um fundamento bastante sedutor, é a ideia de que o Supremo, quando ele interpreta, mesmo que para o João e para a Maria, ele diz qual a força normativa da Constituição. O Supremo, quando interpreta aquela matéria, ele determina qual é a sua interpretação e quer que essa aplicação seja uniforme em todo o Poder Judiciário. Me parece que aplicações não uniformes no Judiciário geram um descrédito do Poder Judiciário. Decisões diferentes sobre questão idêntica geram descrédito. Então essa perspectiva de força normativa, de aplicação uniforme, de ser o Supremo o intérprete máximo, é bastante sedutora. E propõe então, e isso está sendo discutido, se quiserem anotar, porque o assunto não está fechado. Está 2-2. 2-2. Está na reclamação 4335 do Acre. Reclamação 4335 do Acre. Informativo 454. De um lado, Gilmar Mendes. De um lado, Eros Grau. Gilmar Mendes e Eros Grau estão dizendo que, dada a decisão, mesmo no controle difuso, a motivação da sentença transcende e vincula todo mundo. Vincula os juízes de primeira instância, vincula a administração pública, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. E se alguém descumpre motivação de sentença do controle difuso, tem em suas mãos a reclamação para fazer valer aquela interpretação que o Supremo já deu no caso do João e da Maria. De um lado, Gilmar Mendes e Eros Grau propõe que o 5210 sofreu uma mutação constitucional. Mutação é diferente de reforma. O que é reforma? Reforma é uma alteração física, sensível, palpável, perceptível. Mudar a Constituição, um mandato de 5 para 4 anos. Isso é reforma. O que é mutação? A lei continua fria, mas propõe o intérprete uma releitura, uma nova perspectiva. Isso é mutação. Eu dava o exemplo de mutação, o exemplo que o Código Penal, que não tem mais, falava de mulher honesta, constranger mulher honesta para fins, raptar mulher honesta para fins libidinosos diversos da conjunção carnal, dizia o Código Penal. Raptar mulher honesta. Aí tinha que o juiz interpretar o que é uma mulher honesta. E homens honestos podem ser raptados por mulheres desonestas? Por que não? Esse negócio de mulher honesta, homem honesto, o que é? Isso teve que ser revisto. Tanto é que o Supremo não aplicava mais, depois vem a lei e revoga esse negócio de mulher honesta, o Código Penal é modificado. Propõe aqui os ilustres ministros uma releitura. 5210 serve para quê? Mera publicidade. 5210 serve para dar uma mera publicidade do que já se discutiu. É só para isso. Por outro lado, Sepúlveda pertence e Joaquim Barbosa. Não. 5210 tem uma missão forte. A maneira de se dar efeitos erga omnes no controle difuso